O regime conseguiu o que queria. Tornaram o presidente Bolsonaro inelegível para sempre. O presidente Bolsonaro está inelegível por nova decisão do Alexandre de Moraes até 2060. Bolsonaro estará inelegível até os 105 anos de idade. Era exatamente isso que o regime queria. Moraes manda comunicar TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro. Eu sempre disse. É por isso que eles criaram esse processo da farsa da trama golpista. Esse processo teve uma finalidade, desde o início: tornar o presidente inelegível e eliminá-lo do mundo real. A finalidade desse processo não era só tirar o presidente Bolsonaro das urnas, mas sim tirar o presidente Bolsonaro das ruas. O processo criminal torna o condenado inelegível por muito mais tempo do que uma simples inelegibilidade do TSE, por uma cassação, por uma improbidade administrativa, porque o processo criminal deixa o condenado inelegível pelo tempo da condenação. E após cumprir a condenação, então há 27 anos é a condenação, extinta a punibilidade, cumpriu os 27, fica inelegível mais 8. E além disso, você não está nas ruas, então o condenado não está em via pública, não tem celular e sequer consegue fazer um sucessor. Então a melhor forma de você eliminar o seu opositor político é por meio do processo criminal. É assim que as ditaduras modernas estão fazendo. Você dar um tiro na cabeça do teu opositor político é muito caro politicamente. E tentaram matar o presidente Bolsonaro com uma facada em 2018. Não conseguiram. Criaram, então, um processo criminal. É aquilo que se chama lawfare. Ou seja, o que é lawfare? É você utilizar do processo criminal para eliminar o seu opositor político. Foi exatamente isso que fizeram e conseguiram. Agora o presidente Bolsonaro não está nas ruas, não tem celular, está incomunicável e não estará nas urnas por essa decisão em 2026, não conseguindo até mesmo fazer um sucessor. O regime conseguiu o que queria. Tá, mas você se pergunta, não tem mais o que fazer? Tem. Tem uma última chance jurídica agora. Juridicamente, só existe mais uma chance: revisão criminal. A revisão criminal é uma ação que visa pedir a anulação do processo quando houver algum vício processual, que temos vários, né? Nulidades, temos a dar com rodo aqui. E também havendo uma prova nova. A única chance agora, gente, juridicamente falando, do presidente Bolsonaro é uma revisão criminal. A última chance. A revisão criminal, segundo o regimento interno do STF, ela é julgada pelo plenário, só que o relator é da segunda turma. Então, ingressando a defesa com uma revisão criminal contra uma decisão da primeira turma, o relator será da segunda turma, por sorteio. Havendo uma relatoria, a revisão criminal é julgada pelo plenário. É a única chance jurídica do presidente Bolsonaro. Ganhando a revisão criminal, maravilha, anulou o processo. O legal da revisão criminal é que cabe liminar. Então, por exemplo, se cai para um bom relator e o relator tem coragem de peitar o sistema e o regime, ele pode dar uma liminar suspendendo os efeitos da condenação. Dando essa liminar, suspendendo os efeitos da condenação, o presidente Bolsonaro é colocado imediatamente em liberdade, porque todos os efeitos da condenação e do trânsito em julgado são suspensos, tá? Pela liminar. Agora, negando a liminar, a revisão criminal corre normalmente até o julgamento pelo plenário. Ganhando a revisão criminal, assunto superado, acabou a farsa da trama golpista, anula todo o processo. Perdendo a revisão criminal, não há mais recurso, não há mais o que fazer juridicamente. Por isso eu digo, a princípio, olhando com os olhos da racionalidade, a única chance do presidente Bolsonaro seria realmente a anistia. Então, juridicamente, nós temos ainda a possibilidade da revisão criminal. Com certeza a defesa do presidente fará. Não dando certo a revisão criminal, só resta a anistia. Ou, eventualmente, um presidente de direita em 2027 indutar
o presidente Bolsonaro. Mas o que eu quero mostrar para vocês também é essa aberração jurídica aqui. Vejam, todo mundo sabe que ontem, vejam só isso daqui, todo mundo sabe que ontem o ministro relator dessa farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, declarou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado? Trânsito em julgado é, acabou o processo. A gente chama o fim do processo de trânsito em julgado. Não cabe mais recursos, então não cabem mais recursos. Transita em julgado o processo. Significa, inicia a execução de pena. Tá? Ontem, o Alexandre de Moraes declarou o fim desse processo. Só que ele declarou o fim desse processo antes do fim. Por quê? Porque ainda cabíveis recursos. Ainda estava no prazo para embargos infringentes e embargos de divergência, que tem prazo de 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: não será cabível, é sempre assim, né? É sempre exame de futurologia, né? O presidente Bolsonaro pode fugir, vou prender. Sempre assim, né? A decisão veio assim: não será admitido embargos infringentes. A defesa nem fez o embargos infringentes, olha só, ainda estava no prazo. A defesa não tinha nem feito ainda o recurso de embargos infringentes. O ministro vem e disse assim: como não será cabível embargos infringentes, eu já declaro o fim do processo. Como assim? Como não será cabível? A defesa ainda nem fez o embargos infringentes, ainda está no prazo. Aqui está a aberração jurídica dessa decisão. A decisão do ministro é o seguinte: como houve só uma divergência, então são 5 ministros na primeira turma, só o Fux divergiu. Ele diz o seguinte: como só tem uma divergência, e o entendimento do tribunal, prestem bem atenção nisso, o entendimento do tribunal é que para que seja cabível embargos infringentes precisa de pelo menos 2 divergências, não será cabível o embargos infringentes. Sendo assim, como não será cabível, eu já termino o processo aqui. Gente, isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim por quê? Porque para você declarar o fim de um processo, tem que esgotar o julgamento de todos os recursos. O julgamento. Então o recurso não foi nem interposto. O recurso não foi nem feito. O ministro disse que não seria cabível. O ministro, então, durante o prazo para recurso, antes da defesa interpor o recurso, ele declara o fim do processo, declara o trânsito em julgado e manda o presidente cumprir pena. Onde está o grande erro aqui? O grande erro aqui é que enquanto couber recursos, o processo não terminou definitivamente. Então, não pode dizer ter que iniciar o cumprimento da pena, ter o trânsito em julgado. O que aconteceria se fosse correto? Se esse processo fosse um processo jurídico e não político, o que deveria acontecer? Tá? No mundo ideal, na Suíça, deveria ser o seguinte: então, prazo ainda para embargos infringentes. A defesa faz os embargos infringentes, tá? Vai para o ministro relator. O ministro relator vai lá e decide: inadmissível embargos infringentes. Aí ele vai e decide: não cabem embargos infringentes, porque só teve uma divergência. E daí? E daí que dessa decisão do ministro cabe ainda mais um recurso para o plenário, que se chama agravo regimental. Ou seja, não era cabível só o embargos infringentes. Ainda tinha possibilidade de vários outros recursos. Aí, se o ministro não admitisse os embargos infringentes, caberia agravo regimental para mandar para análise do colegiado. Indo para análise do colegiado, e o colegiado mantendo a decisão do ministro, dizendo não ser cabível embargos infringentes, caberia embargos de declaração. Julgando embargos de declaração, aí não tinha mais recursos a fazer. Passando o prazo, tá, da decisão, aí sim, certidão de trânsito em julgado. Se eles aguardassem a regra do jogo, se eles respeitassem todos os prazos, esse caso não terminaria em 2025, o que eu sempre disse. Eu sempre disse isso. Se voltarem nos meus vídeos, verão, eu sempre falei, se os prazos recursais forem respeitados, esse processo não termina em 2025. Esse processo só termina em 2026. Eu sempre falei isso. E é verdade. Vejam, 15 dias por embargos infringentes. Inadmitindo embargos infringentes, caberia agravo regimental.
vai para o colegiado analisar, tá? Mais prazo. Julgando, embargos de declaração. Pronto, acabou o ano. O ano vai até 18 de dezembro. Esse caso certamente iria para 2026. Como desde o início eles estão atropelando tudo, vocês sabem disso. Esse processo não era para estar no STF, né? Todo mundo sabe. Ex-presidente é primeiro grau, como o Lula foi julgado em primeiro grau. Como esse processo não era para estar no STF, eles mudam o entendimento de 2005, o entendimento, jogam esse caso para o STF. Não bastasse o caso estar no plenário, porque se é prerrogativa de foro, é plenário. Eles mudam o regimento interno em 2023 para mandar para a turma, onde só tem companheiro, julgam a toque de caixa na turma, e agora, cabendo recursos, eles retiram dos condenados do núcleo 1, eles retiram dos condenados o direito de recorrer. Gente, o presidente Bolsonaro e os demais condenados do núcleo 1 já não teriam direito a duplo grau de jurisdição. Se o caso já começa na última instância, eles já não têm direito a recurso para duplo grau de jurisdição. Já está no STF, vai recorrer para onde? E ainda os recursos cabíveis dentro do STF, eles tiraram essa possibilidade dos condenados. Declararam o trânsito em julgado antes do fim. Então Moraes declara o fim do processo antes do fim. E ele pode fazer isso? Ele faz referência a uma decisão do tribunal. Ele fala, ó, esse é o entendimento do tribunal. Esse é o entendimento do tribunal. E daí ele posta aqui, ó, ele decide assim, olha aqui, ó. Igualmente, olha lá, decisão dele, ó. Igualmente, determinando a rejeição dos infringentes, quando não presente o número mínimo de votos absolutórios próprios, 4 no plenário e 2 na turma, o Supremo Tribunal Federal autoriza a decretação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Não, isso não pode. Você tem que esperar a publicação do acórdão. Isso não existe. Por quê? Da publicação do acórdão abre prazo para recurso. Você não pode decidir nada antes da publicação do acórdão. Aqui está o grande erro. Tá? Aqui está o grande erro também. E o imediato cumprimento da decisão. Isso aqui é absurdo, tá? Isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo, porque ainda cabíveis recursos. Só que você vai ler a tal da decisão do tribunal, ele cita aqui, ó, a jurisprudência. Ele cita aqui a jurisprudência. Né? Ele fala que é uma jurisprudência do caso do Collor. Você vai analisar a jurisprudência, é uma decisão dele mesmo. Então a jurisprudência que o ministro cita, o que é jurisprudência? É o entendimento do tribunal. Tá? O entendimento do tribunal em determinado sentido sobre determinado assunto. Ele cita uma decisão dele mesmo para negar aos acusados, aos condenados, o direito de recorrer. Então não é uma jurisprudência. Ele fala a decisão do tribunal. O tribunal sou eu, né? Ele está dizendo o seguinte, o tribunal sou eu mesmo. Então ele cita ele mesmo para impedir que os acusados, que os condenados recorram. Isso daqui nunca se viu no Brasil. Nunca se viu no Brasil. Na verdade, nunca se viu em uma democracia. País de primeiro mundo, então, se você contar isso daqui para eles, né, essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impediu o presidente Bolsonaro de recorrer. Então, o caso do presidente Bolsonaro transitou em julgado antes do tempo. Retiraram do presidente Bolsonaro e dos demais condenados do núcleo 1 direito de recorrer. Agora, o que tem a fazer? O que resta a fazer agora é uma revisão criminal, inclusive discutindo isso. A revisão criminal deve ser feita, inclusive, para discutir isso. A violação ao direito de recorrer, que viola não só a Constituição, o Código de Processo Penal, como também tratados internacionais. Então a revisão criminal visa anular todo esse processo por inúmeros erros e anular, inclusive, esse trânsito em julgado. Tá? Agora, a revisão criminal é a última chance, é o último respiro, é o último suspiro do presidente Bolsonaro.